Bom, eu terminei o vídeo anterior dizendo que, segundo Sócrates, a verdade está dentro de nós. Mas então a dúvida é, como que ela foi parar aí dentro? Dentro de nós. Bom, Platão, tentando pôr ordem ao pensamento anterior a ele, inclusive dando a sua contribuição filosófica nesse sentido, ele vai nos explicar que existe um Deus ordenador do mundo, que ele vai denominar de demiurgo. Demiurgo, o significado seria um artesão autônomo, que vai organizar o caos em cosmos, ou seja, vai pôr ordem onde havia desordem. Como ele faz isso? Ele tira da sua cabeça as ideias, que são perfeitas, dá forma a elas e coloca no nosso mundo, no mundo em que nós habitamos. Então as ideias de Deus vêm participar do nosso mundo enquanto forma. Bom, logo então nós podemos notar que existem dois mundos. Um mundo sensível, que é o das nossas formas, o que habita a nossa existência, e um mundo inteligível, que é o mundo das ideias, um mundo pensado por esse Deus ordenador. E o homem vai acabar habitando, de certa forma, os dois mundos. Ele habita um mundo inteligível enquanto alma, e habita um mundo sensível enquanto o próprio corpo. Mas aí alguém pode perguntar então, como a alma veio parar dentro do nosso corpo, nesse mundo das formas, se ela existia dentro da mente do Deus Criador enquanto ideia? Bom, Platão vai dizer que é um castigo dos deuses em virtude do nosso mau comportamento. E ele vai usar uma alegoria, ele vai dizer que a nossa alma é uma charrete que está caminhando, que está voando em busca das verdades divinas, está indo em busca dos deuses. E ela é puxada por dois cavalos, um cavalo ruim, que são os nossos desejos, e um cavalo bom, que é a nossa razão. E se essa nossa razão se descontrolar nesse processo de busca da verdade, a charrete vai perder o controle e vai cair novamente no nosso mundo terreno. Restando que a nossa alma vai ter que habitar de novo a Terra, até que a nossa razão aprenda a se controlar, e assim a alma acaba se purificando, e só através desse processo de purificação, através da existência de várias experiências, de várias vidas, né, nós poderemos alcançar a verdade. Então a verdade o que é? É uma tentativa nossa de sempre se lembrar de algo que nos esquecemos, controlando assim a nossa razão, controlando assim os nossos desejos, ou ainda uma tentativa de descobrir a verdade em cada vez que a nossa alma volta a habitar o mundo das formas. Bom, então assim dá para a gente já saber que os escravos que existiam na Grécia naquela época, segundo a teoria de Platão, eles estavam pagando os pecados, pagando os castigos impostos pelos deuses, enquanto que os filósofos e os aristocratas, que eram os que estariam com suas charretes mais próximas dos deuses, eles seriam pessoas mais próximas da verdade, ou seja, mais próximas dos deuses. Note então que se as verdades são ideias de Deus, elas não habitam esse mundo, segundo o que o Platão vem dizer. As ideias habitam um mundo superior. Então, só através, a partir do momento que nós morrêssemos ou que as nossas almas se purificariam, nós conheceríamos a verdade. Ou seja, a verdade não seria digna de ser encontrada pelos homens. Então, essa ideia de conhecimento como descoberta de algo é o que Santo Agostinho vai acabar usando também na sua filosofia e vai acabar cristianizando ao interpretar a Bíblia, já que a mesma para ele seria uma espécie de palavra revelada, ou seja, Jesus vem e nos revelou um mundo que foi legado por Deus. Ou seja, nós estamos redescobrindo algo que Deus nos dera e nós não sabíamos ou não lembrávamos até então. Mas voltemos à Grécia. Aristóteles, por sua vez, mesmo sendo um aluno de Platão e concordando em parte com o caráter metafísico das verdades, ele vai acabar discordando da forma pela qual nós conhecemos as coisas. Pois para ele, a ocorrência desses dois mundos, o das ideias e o das formas, ele se dá junto à nossa realidade. Ou seja, e portanto, então a verdade para ele vai ser possível de ser alcançada ainda aqui na Terra. De que forma? Através da experiência e da nossa observação, sendo que a nossa razão vai acabar sendo a ferramenta
útil e mais provável para uma análise lógica das coisas. Aristóteles vai criar assim então o estudo das categorias das coisas. São Tomás de Aquino vai acabar se aliando a essa corrente de pensamento em detrimento daquela corrente platônica seguida por Santo Agostinho, até porque na época de São Tomás de Aquino, a sociedade na qual ele vivia já era mais complexa que aquela sociedade grega, e vai surgir inclusive uma nova burguesia nesse período, contrapondo-se então à velha ordem das coisas como fora proposta lá por São Tomás de Aquino, seguindo uma corrente platônica. O que dá para a gente perceber é que a partir desses dois pensadores, Platão e Aristóteles, nós podemos dividir, inclusive iniciar um processo do cristianismo, sendo que, através de Santo Agostinho, ele criou toda a sua teoria e foi alicerçada a patrística em cima de uma raiz platônica, enquanto que São Tomás de Aquino, e com o advento da escolástica, o pensamento ele está mais baseado numa raiz aristotélica. E a partir desses dois, Platão, que logo em seguida nós podemos falar de Santo Agostinho, e Aristóteles como a continuação do pensamento em São Tomás de Aquino, nós podemos ver que a partir de Platão e Agostinho, vai ser nítido a influência em outros filósofos como Descartes, Spinoza e Leibniz, e ao passo que a partir de Aristóteles e São Tomás de Aquino é mais perceptível a influência desses filósofos em outros filósofos como Francis Bacon, David Hume e Locke. Mas vai ser somente em Kant que vai haver uma tentativa de união dessas duas teorias, ou seja, do racionalismo a partir de Platão e do empirismo a partir de Aristóteles. Kant vai tentar unir essas duas teorias através do seu criticismo, que nós vamos acabar explicando, falando sobre isso em outro vídeo. E a partir de Kant também nós vamos perceber algumas outras alterações, inclusive na sua teoria, a partir de Hegel e também de Russell, que vão trazer suas próprias contribuições nesse processo do conhecimento. Por fim, então chegando até Kant, e finalizando essa timeline modesta sobre a construção do conhecimento, isso eu estou falando segundo uma teoria do professor Mário Sérgio Cortella, e é interessante a gente perceber que a partir de Kant vai ser levado muito em consideração a relação entre o sujeito e o objeto da coisa no processo do conhecimento. Isso sempre levando-se em consideração um tempo histórico dessa ocorrência, sujeito e objeto. Portanto, qual a conclusão que a gente pode ter a partir disso, então? Que o conhecimento e a própria noção de verdade, que era a nossa dúvida inicial no vídeo anterior, vai restar para nós que tanto o conhecimento quanto a verdade não são absolutas, não são eternas e, portanto, ela é construída numa sociedade que é mutável e imutável em face das nossas necessidades. Então, a própria noção de conhecimento e de verdade vai mudar em face da nossa necessidade, ok? E só para terminar a treta aqui, qual é o seu time? Platão ou Aristóteles?